a todos e a todas. Damos início hoje às conferências e mesas do Congresso da Abralic, dentro da programação geral do Congresso 2020, que teve início em agosto, de forma totalmente online, e culmina com essa programação intensiva, que começa hoje e se estende até amanhã e quinta-feira. Então, hoje nós vamos ter a conferência de abertura do professor Wael Hassan, a quem gostaríamos, desde já, de dar as boas-vindas e de agradecer pela sua presença, mesmo que virtual. Esperamos que, em breve, possamos recebê-lo aqui em Porto Alegre. Contamos também com a participação do professor Gerson Neumann, que é o colega, presidente da Abralic, e que fará a abertura desta mesa. E logo depois da conferência do professor Wael, o professor Gerson vai fazer comentários e um encerramento geral dos trabalhos desta manhã. Então, mais ou menos essa será a dinâmica desta mesa. Então, eu vou passar agora a apresentação do professor Gerson Neumann, que é professor associado de Literatura e Língua Alemã na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, biênio 2020-2021, é líder do grupo de pesquisa do CNPq, Corpus Litera, doutor em Ciência da Literatura pela Universidade Livre de Berlim, com bolsa DAD, é pós-doutor com bolsa CAPES Alexander von Humboldt na Universidade de Potsdam, e atua com os temas de literatura alemã, literatura em língua alemã no Brasil, história da imigração alemã no Brasil, ensino de língua e literatura alemãs no Brasil, identidade cultural e nacional e estudos culturais, migração e questões de fronteira. Participa do projeto binacional Atlas Linguístico Contatual das Minorias Alemãs na Bacia do Prata, é integrante dos grupos de pesquisa Relibra, Relações Linguísticas e Literárias Brasil-Alemanha, da USP, e Ícaro, da UFPEL. É integrante do Núcleo de Estudos da Tradução da URGS e do POINTS, a Scientific and Real Platform for Projects with Focus on Brazil, da Universidade de Potsdam. É editor da revista Contingência, da URGS, ocupa a cadeira número 21 do Instituto Histórico de São Leopoldo e é pesquisador fundador do CDEA, Centro de Estudos Europeus e Alemães. Então, passo agora a palavra ao professor Gerson Neumann, que vai dar as boas-vindas e fazer a abertura oficial desta mesa. Bom dia, muito obrigado, Rejane, pela apresentação, pela abertura. Bom dia a todos os associados, associadas. Bom dia, Wael. É um prazer grande, enorme ter você aqui. Bom dia a todos, colegas. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo. E, bem, como a Rejane colocou, estamos aqui de um modo virtual. Gostaríamos de poder abraçá-los em Porto Alegre, mas não é possível, então temos essa forma e estamos bem felizes por podermos manter a conferência de abertura com o colega Wael Hassan. E, bem, vamos fazer dessa forma e não vai ser menos interessante e menos boa essa parte, esse momento de conferências que a gente então está tendo agora em novembro. Estamos num dia muito bonito aqui, de sol, primavera em Porto Alegre, com flores. A meu ver, o período mais bonito de Porto Alegre, da cidade, em que, quando o sol está num céu azul, com as flores dos jacarandás florescendo, é realmente um momento muito lindo e dialoga muito com a literatura. É um momento em que eu gosto muito de sentar e ler um livro, especialmente nessa época. Então, Porto Alegre nessa época está muito bonita. E, bem, vamos então aproveitar de janela aberta ao máximo esse momento, pelo menos aqui em Porto Alegre. Espero que aí Brasil afora e nos Estados Unidos aí esteja um dia bonito também. Eu tenho um pequeno texto que eu gostaria de apresentar, depois a conferência do
colega Wail. Então, a Abralic foi fundada em 1986 em Porto Alegre, no âmbito do primeiro Seminário Latino-Americano de Literatura Comparada, realizado de 8 a 10 de setembro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela volta a estar sediada agora pela terceira vez. E, relendo o histórico da associação que se encontra na página da Abralic, caso queiram ver, achei muito conveniente retomar uma citação de Antônio Cândido, por ocasião do primeiro congresso da Abralic. Eu cito Antônio Cândido. A Abralic é a entidade que representa uma fase nova da disciplina no nosso meio. Penso que a Associação Brasileira de Literatura Comparada, Abralic, encerra o período que começou pelas manifestações espontâneas, passou mais tarde à prática individualizada, antes de alcançar o reconhecimento institucional. Mas faltava algo importante, e eu diria decisivo: a consciência profissional específica, que se adquire e fortalece, sobretudo pelo intercâmbio, os periódicos especializados e a vida associativa, marcada por encontros, simpósios e congressos. Foi o que começou com a Abralic. Fecha a citação de Antônio Cândido. Eu complemento. Depois de 32 anos, a Abralic passou, e ainda passa, por uma prova ainda não vivida. Inicialmente, tínhamos como grande obstáculo para o Congresso da Abralic as dificuldades políticas em que se encontra o nosso país e as políticas educacionais desprestigiadas e distorcidas, especialmente em relação às humanidades. Sabíamos que seria muito difícil contar com o apoio das instituições que deveriam oportunizar as atividades de associações já tradicionais. E realmente foi bastante complicado o ano nesse sentido. Iniciamos a gestão em janeiro, fazendo notas de repúdio e acompanhando as notas de outras associações. Porém, viria um elemento mais complicador. O mundo é assolado por uma pandemia. Nosso congresso, previsto para a semana de 22 a 26 de junho de 2020, teve que ser adiado e repensado. Deveríamos realizar o congresso? Optamos por fazê-lo em formato virtual e optamos por tentar mobilizar e unir os associados e estudiosos da literatura. Queríamos manter a Abralic forte e saudável, frente aos dois obstáculos. Continuamos lutando, pois ainda não estamos livres de nenhuma delas. O objetivo da gestão 2020-2021, com o Congresso Internacional da Abralic, como é da tradição de sua realização, é de ampliar e garantir o espaço para a reflexão crítica, teórica e prática da literatura comparada produzida no Brasil, na África, nas Américas, no Caribe, na Oceania, na Europa e na Ásia. Na sua edição para 2020-2021, o Congresso da Abralic tem como tema Diálogos Transdisciplinares, Literatura, Ciências Humanas, Cultura e Tecnologia, contando com conferências e mesas redondas de convidados de renome, minicursos e simpósios programados com o escopo de discutir questões relativas aos estudos literários para além das fronteiras dos países latinos, incluindo-se, assim, reflexões sobre geopolítica cultural, a internacionalização das literaturas e suas diferentes manifestações e linguagens ao longo das experiências da globalização em curso. O Congresso reúne cerca de 65 convidados nacionais e internacionais e estima-se a presença de aproximadamente 1.200 pessoas. A nossa proposta era essa, mas ela mudou. O congresso, que normalmente acontece durante 5 dias da semana, transformou-se em um congresso de exatos 101 dias, pois iniciamos as atividades com a mesa
Andanças pelo Mundo Clássico, no dia 11 de agosto. Até hoje, até o dia de hoje, já tivemos 11 mesas e teremos mais 5 nos próximos 3 dias. Praticamente todos os convidados para as mesas, devemos enfatizar que o programa para junho já estava fechado, mantiveram seu compromisso conosco. O mesmo vale para os simpósios temáticos. Inscritos estavam 74 STs. Com a pandemia, 9 optaram por não realizar as atividades, permanecendo um número de 65 simpósios temáticos, que ocorreram ao longo de 2 meses de intensos trabalhos. No canal do YouTube da Abralic estão as gravações dos STs. Temos 182 vídeos, o que dá 364 horas, em média, o que são 15 dias de gravações com trabalhos muito bons. Peço que visitem, que vejam e que divulguem as 15 horas, se não mais, desses trabalhos que estão lá do Congresso da Abralic. Além dos STs e das mesas, estão no canal da Abralic também 44 vídeos de pôsteres de estudantes de todo o Brasil. Trabalhos igualmente muito ricos que devem ser visitados. Sinceramente, esperávamos menos participação, mas queríamos justamente isso, que fosse uma participação intensa. A participação dos associados e dos estudiosos e estudantes de literatura para podermos mostrar a nossa força política e saudável. Por isso, queremos agradecer aqui a confiança. Realmente, muito obrigado pela confiança a todos que até agora acompanharam a Abralic nesse ano. Tentamos dar aos que nos apoiaram e que apresentaram na nossa proposta todo o respaldo e atenção. Tentamos responder a todos os e-mails que chegaram a nós e analisamos todos os casos e, dentro do possível, tentamos achar soluções para as questões trazidas durante esse período. Certamente ficaram algumas questões em aberto, mas tentamos fazer e vamos tentar melhorar para depois. Até o dia 16 de novembro, ou seja, ontem, tivemos 710 participantes no Congresso, o que mostra realmente a força da Abralic nesse momento. Mas essa é uma força nossa, de todos nós, estudiosos da literatura no Brasil e no mundo. Esse número é expressivo, pois estamos no meio de uma pandemia e em um país cujo governo não apoia as ciências humanas e a literatura, não tem seu valor reconhecido. Mas não, a literatura tem muito valor. A literatura é vida e todos estamos vivos, buscando nosso espaço através de luta, sim, e nos mantendo vivos em um cenário que não se limita a um espaço delimitado por fronteiras políticas impostas. Como seres vivos humanos, buscamos espaços de sobrevivência e de convivência em meio a crises, como as que vivemos no momento. E a literatura é um dos elementos sociais que nos pode unir, e concluímos com os resultados obtidos até hoje que isso realmente é possível. Queremos ser otimistas. Muitos devem estar pensando que o meu texto tem um ar de encerramento. Sim, já temos resultados, e depois de praticamente 100 dias de congresso da Abralic, estamos realizando um momento de abertura do congresso. Sim, e por que não? Por que não um congresso diferente? Estamos vivendo um momento em que experimentos também são muito necessários, e precisamos dos experimentos e da ciência para a nossa sobrevivência. Estamos muito felizes com os resultados obtidos até hoje e mais ainda nos alegram os 3 dias de atividades mais intensas, de conferências, de mesas. Teremos hoje, portanto, a conferência de abertura do Congresso da Abralic, com meu caro colega e amigo, Wael Hassan, que conheci
graças aos congressos da Abralic. Queria muito que pudéssemos conversar pessoalmente aqui em Porto Alegre, já lhe disse isso, Wail, mas, por hora, temos que fazê-lo da forma como fazemos todo o nosso congresso. Além disso, teremos hoje uma mesa redonda intitulada Massacrados Sim, Exterminados Não, Vida, Morte e Reexistências Indígenas para dentro da Terra, para além do céu, e um momento cultural com Tiago Colombo, intitulado Canções Brasileiras. Na quarta-feira, teremos 3 mesas redondas. Menciono aqui os nomes: Curto-circuitos e contrabando, cultura contemporânea na América Latina, paisagem e literatura, movimentos, intercâmbios entre os mundos eslavo e latino-americano. Na quinta, teremos uma mesa intitulada Escravidão e Negritude, Literatura e Resistência. A nossa conferência de encerramento, com a figura ilustre da literatura comparada, Jean Bissière, com a conferência Interpretar Hoje as Diversas Extensões Internacionais das Literaturas. Depois de 3 dias de trabalho, teremos mais um momento cultural com Leandro Maia, sob o título Leituras Guaipecas, um termo gaúcho, guaipeca. Para quem não conhece o termo, sugiro ver a apresentação, que certamente vão descobrir o que é o termo guaipeca. Antes de passar aos agradecimentos, quero lembrar que na última semana, dia 13 de novembro, ocorreu o ST Artes Ameríndias em Traduções, coordenado pela colega Maria Silvia Sintra Martins, da Universidade Federal de São Carlos, e que contaria com a presença do colega Devair Fiorotti, da Universidade Federal de Roraima, falecido neste ano. Queremos aqui prestar nossa homenagem a Devair Fiorotti, sua família e seus amigos, ilustre e ativo participante dos congressos da Abralic. Sem me alongar demais, quero passar aos agradecimentos. A Abralic não sobreviveria, chamo a atenção ao sobreviveria, sem seus associados. Então, quero agradecer especialmente, em nome da diretoria, a todos e a todas que acreditaram no nosso compromisso com a Abralic. Saibam, estamos tentando fazer o melhor pela Abralic, ainda mais em cenário tão adverso. Poderíamos ter feito diferente e melhor? Possivelmente sim. Poderíamos não ter feito também o congresso e pensar só no congresso do próximo ano, mas estamos todos trabalhando pela literatura comparada no Brasil e Brasil afora. Nós, associados, mantemos a Abralic. Temos que ter isso em mente. Nós somos a Abralic, nós todos. Quero mencionar os colegas que estão trabalhando muito para que o congresso de 101 dias esteja em seu 99º dia. O vice-presidente Andrei dos Santos Cunha, a primeira secretária Sinara Ferreira, o segundo secretário Carlos Leonardo Bonturim Antunes, Léo, o primeiro tesoureiro Adalto Locatelli Taufer e a segunda tesoureira Rejane Pivetta de Oliveira, que está aqui do lado, colega. Mas, nesse grupo, todos fazem tudo e todos assumem diversas funções. Realmente, são só nomes que nós assumimos formalmente, mas todos fizeram e fazem tudo nesse grupo, e é um grupo maravilhoso. Caros colegas da diretoria, é um prazer estar com vocês nessa empreitada. Cabe mencionar as pessoas que trabalham diretamente nessa organização junto conosco. Mariana Ilgen Fritz-Daut, Ana Amorim e Fidelaine Souza Silva, que nos acompanhou por um tempo. Essa última, Fidelaine. Os simpósios temáticos não teriam acontecido da forma como aconteceram, sem percalços, sem maiores percalços, sem o auxílio dos monitores. A vocês que trabalharam muito por 2 meses de STs, o nosso muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Também os técnicos de informática do Instituto de Letras, em especial a Luciane Ortiz, que coordenou o grupo, merecem o nosso muito obrigado, pois o trabalho nos STs
foi de fundamental importância. Muito obrigado. A página da Abralic também viveu um período bastante vivo, com muitas postagens, com muito movimento. Movimento significa vida. E para que tudo possa acontecer em movimento, precisamos agradecer muitíssimo ao Nelson Costa. Ao longo de aproximadamente 4 meses, 5 meses, até ontem, tivemos 21.121 acessos à página da Abralic. Obrigado pelo apoio, Nelson. Um agradecimento especial aos colegas do Comitê Científico que nos auxiliaram quando necessário. Muito obrigado também aos componentes da VIM Eventos, que, em especial, um muito obrigado a Maria Catavates, que nos acompanhou e nos acompanha desde o Congresso de Brasília, onde nós também nos conhecemos. E um agradecimento muito especial ao Programa de Pós-Graduação em Letras, da URGS, pelo auxílio, pelo apoio e pela parceria. Ao Instituto de Letras pelo apoio técnico e pela divulgação. Nosso obrigado também à FAPERGS, à CAPES, ao CNPq e ao CDA, o Centro de Estudos Europeus e Alemães, pelo apoio, pelo auxílio e pela parceria. Muito obrigado a todos. Paro aqui, porque temos aí uma conferência muito interessante, muito importante. Passo a palavra a você, Rejane. Muito obrigado pela atenção. Certo, obrigada, então, Gerson, pela tua apresentação desse breve histórico da Abralic e também pelo panorama das atividades do Congresso de 2020, possivelmente o maior congresso da história da Abralic. Eu passo agora, então, a apresentação do professor Wael Hassan. O professor é titular de literatura comparada na Universidade de Illinois at Urbana-Champaign, nos Estados Unidos, ex-presidente da American Comparative Literature Association, é especialista em literatura árabe, autor de Tayeb Salah, Ideology and the Craft of Fiction, e Immigrant Narratives, Orientalism and Cultural Translation in Arab American and Arab British Literature. Traduziu do árabe para o inglês o livro Thou Shalt Not Speak My Language, do crítico marroquino Abdel Fattah Quilito, espero que não tenha desvirtuado muito a pronúncia, e do português para o árabe o romance O Enigma de Kaf, do brasileiro Alberto Mussa. Organizou vários números especiais, como o The Oxford Handbook of the Arab Novelist Traditions e o Arab Latin American, a Review 99, Literature and Arts of the Americas. E o livro Literatura e Imigração no Brasil. Neste momento, o professor está trabalhando em um livro sobre os árabes e o Islã na literatura e na cultura popular do Brasil. Eu passo, então, a palavra ao professor Wael Hassan, que vai apresentar a conferência intitulada As Relações Sul-Sul na Era do Populismo de Extrema-Direita, a Crise dos Refugiados Sírios na Televisão Brasileira. Muito obrigada, professor, mais uma vez, pela sua presença no nosso congresso. A palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado, professora Rejane Pivetta, pela apresentação generosa. E agradeço também ao professor Gerson Neumann por me convidar para falar a vocês hoje na abertura do Congresso da Abralic. É uma grande honra e um grande prazer para mim. Eu também o parabenizo e seus colegas na diretoria por organizarem com sucesso, sob condições muito difíceis de pandemia, um congresso tão grande online. No espírito da transdisciplinaridade, que é o foco do congresso, minha palestra trata de um tema que permeia gêneros narrativos considerados literários e popular, que é a presença árabe na literatura e cultura popular do Brasil. Sou um estudioso da literatura, mas meu trabalho neste tema me levou, pela segunda vez agora, a me voltar para a dramaturgia televisiva
e um marco dos estudos de mídia. Felizmente, a literatura comparada permite esse cruzamento de fronteiras disciplinares e as encoraja. Então, vou agora apresentar meu PowerPoint. Okay. Alright. E o esboço da conferência. Vou falar primeiro, brevemente, dos refugiados sírios no Brasil. Depois das relações Sul-Sul, relações entre países do Sul global. Depois vou fazer uma análise da telenovela Órfãos da Terra e, na conclusão, vou falar do que essa novela revela sobre a situação atual no Brasil. Então, a população de Síria é 22 milhões. Desde o começo da Guerra Civil, em março de 2011, 3 milhões deles se tornaram refugiados. A maior parte são deslocados internamente no país e 5 milhões no estrangeiro. É a maior população de refugiados de um só país no mundo inteiro. A maioria dos estrangeiros, dos refugiados no estrangeiro, são hospedados em países vizinhos, como o Líbano, a Jordânia, na Turquia, também outros países no Oriente Médio e, claro, na Europa e no Brasil também. Em 2013, o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, emitiu uma resolução prevendo um visto humanitário especial para sírios, que então, depois de chegar no Brasil, poderiam solicitar asilo. Esta resolução foi renovada em 2015 e 2017 e incorporada na Lei de Migração de 2017. Essa lei de migração substituiu o Estatuto do Estrangeiro de 1980, na era da ditadura, no qual os estrangeiros eram vistos como uma ameaça à segurança nacional. O novo projeto de lei mudou a ênfase aos direitos dos migrantes, a descriminalização, a liberdade de movimento de povos indígenas, direitos de ocupar cargos públicos, direitos à saúde, etc. O projeto de lei foi aprovado no Senado por unanimidade, mas o então presidente Michel Temer, ele mesmo filho de imigrantes libaneses, vetou 20 artigos sob pressão da Polícia Federal, dos militares e de grupos de extrema-direita, aproximando-o da lei dos anos 80. Grupos de direita expressaram xenofobia e islamofobia, especialmente após a condenação de 10 brasileiros novos convertidos ao islamismo por acusações de terrorismo após uma conspiração fracassada para detonar explosivos caseiros nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Tudo isso mostra uma disputa pela identidade brasileira. Se o Brasil é um país cristão e conservador ou uma nação de imigrantes que prospera na tolerância e na mistura racial e cultural. Essa imagem aqui, o grafite de um menino sírio chamado Aylan Kurdi, encontrado morto em uma praia na Turquia em setembro de 2015. Foi uma das imagens mais fortes e marcantes da crise de refugiados sírios, gerou reações de choque no mundo inteiro.
esse grafite foi feito dele em um município do Sorocaba, em São Paulo, no Brasil. Algumas estatísticas. O Estatuto do Refugiado foi concedido em 2018, quer dizer, até o fim de 2018, que é o momento em que as filmagens da telenovela do qual eu vou falar começaram. Então, essa é a data que me interessa aqui. Então, esse Estatuto de Refugiado foi concedido a 1.086 pessoas. Número total de refugiados no Brasil até o final daquele ano foi 11.231. Distribuição, a maioria foi sírios, o 36%, o 51%, congoleses, 15%, angolanos, 9%, e o resto são refugiados de outros países. Então, a grande maioria foi sírios. E os estados com maior número de refugiados são Roraima, claro, com a maioria de refugiados lá venezuelanos, 63%, e Amazonas também 3%, e São Paulo 12%. No São Paulo, a maioria dos refugiados são sírios. Okay. Então, as relações Sul-Sul não são inerentemente resistentes à hegemonia do Norte, do capitalismo ou do imperialismo. Na geopolítica, a solidariedade é um projeto de esquerda enraizado nos movimentos anticoloniais e não alienados dos anos 50 e 60 do século passado. E não se encaixa, portanto, nos interesses neoliberais nem das elites do Sul, nem das do Norte. Sob governos de extrema-direita neoliberal, como o do Brasil atual, ou regimes autoritários que dependem do apoio norte-americano ou europeu para sua sustentação, como a maioria dos governos árabes, este projeto vacila. Então, quando o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tentou reavivar aquele projeto no início dos anos 2000, a reação dos estados árabes foi pouco entusiástica, como a maioria dos chefes do Estado faltando à primeira cúpula de países árabes e latino-americanos em 2005. Embora as declarações oficiais enfatizassem a cooperação econômica, cultural e política. Isso gradualmente acabou na década seguinte. Exceto na Tunísia, as revoltas da Primavera Árabe fracassaram na implantação da democracia, como triunfo das forças contra-revolucionárias em alguns países e um orgulho na guerra civil em outros, gerando um encadeamento de eventos que inclui a crise dos refugiados sírios, a ascensão do Estado Islâmico no Iraque, do Iraque e do Levante no contexto do caos político, e a emergência do populismo e do sentimento anti-imigrante na Europa e nos Estados Unidos, que ainda estão envolvidos militarmente na região desde a invasão do Iraque em 2003. Tudo isso reverberou no Brasil, onde uma prolongada crise econômica, volumosas manifestações de rua em 2003, o declínio da popularidade do PT, os escândalos da Lava Jato e o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016 levaram ao surgimento do populismo de extrema-direita, que culminou na eleição de Jair Bolsonaro para presidente em 2018. Foi uma mudança dramática da política esquerdista para a ideologia populista de extrema-direita, que é hostil a causas progressistas, tanto domesticamente quanto internacionalmente. Por um lado, há ameaças a direitos de indígenas, mulheres e minorias,
erosão de políticas de proteção ambiental, redução de verbas para as artes e a educação superior, e hostilidade a imigrantes e refugiados, vistos como ameaça cultural, econômica e de segurança. Por outro lado, há um realinhamento da política externa do Brasil com a dos Estados Unidos, incluindo a promessa de mudar a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém. Tudo isso torna claro que, ao menos no clima geopolítico atual de orientação reforçada para o Norte, esperanças de uma solidariedade Sul-Sul do tipo previsto por Lula na primeira década do século XXI não são mais viáveis. Essas mudanças dramáticas e no domínio da cultura popular sob a forma de uma crise identitária nacional, especialmente quando vistas a partir de uma perspectiva formada nas relações árabe-brasileiras. O contraste entre duas telenovelas é particularmente exemplar. Logo depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 dos Estados Unidos, a telenovela O Clone chamou a atenção dos brasileiros com sua apresentação do Islã e dos imigrantes muçulmanos no Brasil. Menos de 2 décadas depois, em 2019, uma outra telenovela brasileira, enfocando os árabes, começou a passar na televisão. Órfãos da Terra retratava a situação difícil dos refugiados sírios, africanos, haitianos e venezuelanos no Brasil, enquanto um objetivo explícito de O Clone era combater estereótipos sobre os muçulmanos, como eu já mostrei no trabalho, o de Órfãos da Terra era explicar a dimensão humanitária da crise de refugiados para os telespectadores e apelar a seus sentimentos morais e religiosos. Em um momento no qual o nacionalismo e a xenofobia são instigados por uma desaceleração econômica prolongada e pela retórica política, este apelo é reforçado pela ideia de que aceitar refugiados revitaliza, em vez de tensionar, a economia brasileira, porque eles trazem habilidades muito necessárias e empreendedorismo criativo. Além dos motivos econômicos e humanitários, Órfãos da Terra também invoca a história do Brasil como um país de imigrantes e a ideia de mistura como o traço definidor da cultura brasileira, com vários personagens repetida e explicitamente afirmando que acolher refugiados é parte do que faz o Brasil único e excepcional. Desse modo, Órfãos da Terra se engaja em uma disputa sobre a identidade brasileira, ao promover uma alternativa progressista de esquerda à renascida ideologia de extrema-direita. No entanto, esta alternativa apresenta um forte prejuízo que paradoxalmente a aproxima de seu antagonista ideológico. E o que ela demoniza é precisamente o que o Clone tentava reabilitar: os muçulmanos e o Islã. Especificamente, enquanto o Clone se dirige à islamofobia, Órfãos da Terra condena a xenofobia enquanto endossa a islamofobia. Em outras palavras, trata-se de uma rejeição islamofóbica da xenofobia. A produção de Órfãos da Terra começou em 7 de janeiro de 2019 e a novela passou na Rede Globo entre 2 de abril e 27 de setembro do mesmo ano. Escritos por Thelma Guedes e Du Karachi, os 154 capítulos iam ao ar 6 dias por semana, de segunda a sábado, às 6 da tarde, antes do Jornal Nacional. A novela teve um sucesso médio, alcançando 22 pontos no Ibope e 26 pontos em sua semana final na área da Grande São Paulo. O cenário da ação é a cidade de São Paulo.
Quando eles chegam lá, os refugiados vão para o Instituto Boas-Vindas, um centro de refugiados dirigido por um padre chamado Zoran. O Instituto oferece atividades culturais, educacionais e de assistência social, além de abrigo para refugiados que não têm outro lugar para viver. Um homem abnegado, dedicado como um mártir, Zoran é o centro moral da novela. Ele luta para manter o Instituto aberto, a despeito de verbas escassas, e tenta resolver os inumeráveis, intermináveis problemas legais, burocráticos e pessoais com que se deparam os refugiados. Seu lado humano aparece no conflito entre sua vocação religiosa e sua paixão não correspondida por uma refugiada casada. Uma paixão que ele consegue controlar, contribuindo para sua estatura moral no âmbito da ética católica abrangente da novela. Os refugiados ficcionais contam várias histórias angustiantes sobre suas provações, mas a novela também incorpora testemunhos documentais de muitos refugiados reais, apresentados como parte das atividades de conscientização do Centro de Refugiados de Zoran. Além disso, no final de setembro de 2019, com incêndios destruindo enormes faixas da floresta amazônica, um verdadeiro ativista indígena, escritor, ambientalista e político, Kaká Verage Coupé, foi convidado para uma participação em que falava sobre os tribos indígenas. Ele explicou como, a despeito de suas diferentes etnicidades e linguagens, elas se uniam em sua luta pelo reconhecimento do direito às suas terras, que são propriedade pública e, portanto, vulneráveis a invasões e à exploração comercial. Sua fala comovente conecta a situação dos refugiados no Brasil à dos povos indígenas, que se tornaram refugiados nas terras de seus ancestrais por causa da devastação do seu ambiente natural. Ele termina com uma exortação ao respeito por todas as culturas. Ao incorporar mensagens ativistas como esta, a novela expande o conceito de refugiados aos povos indígenas e liga a crise internacional de refugiados ao desmatamento da Amazônia, um assunto de extrema urgência na época da produção e divulgação. Desse modo, a novela afirma que tem função pedagógica e política, gerando conscientização e atuando a favor de políticas progressistas em relação às quais o atual governo é hostil. A novela não somente realiza estes atos pedagógicos e políticos, mas também os encena. Sobreviventes reais de guerras civis, refugiados e ativistas políticos são apresentados em cenas nas quais falam a uma audiência de membros da comunidade e de outros refugiados no Instituto Boas-Vindas. Além disso, Laila, a heroína da trama principal, funda um canal online cujo foco principal é expor a condição das mulheres refugiadas, algumas das quais são estrangeiras, enquanto outras são brasileiras deslocadas internamente de outras regiões do Brasil, como o Nordeste, pela pobreza, pelo abuso ou por ambos. A equipe de filmagem de Laila, composta de refugiados e brasileiros, é apresentada gravando testemunhos de refugiados e discurso de Kaká Verage Coupé para ser colocado online. A Miss Anabim, resultante, faz com que as audiências televisivas assistam não apenas aqueles elementos documentais, mas também a audiência de autores assistindo a eles. O efeito é a encenação de atos políticos e pedagógicos para tematizar
tanto a mensagem quanto a necessidade de divulgá-la. A audiência televisiva, assistindo à novela, não somente recebe a mensagem, mas também um modo de participar em sua divulgação. Isto culmina na cena final do último episódio, na qual Laila fala diretamente a duas câmeras ao mesmo tempo. A que está gravando seu programa ficcional online e a que filma o último capítulo da novela. A técnica didática registra a gravidade e urgência da crise, na crise da identidade nacional e cultural brasileira. Ela diz: o Brasil é um país formado por imigrantes e descendentes de imigrantes de todas as partes do mundo. Aqui eles tiveram a chance de reconstruir suas vidas, criar seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Que o Brasil continue sendo esse país acolhedor, com pessoas que praticam a empatia, a solidariedade, o respeito de diferenças e o amor. Que esse país, que é um grande caldeirão de raças, inspire o mundo e que não existam mais fronteiras fechadas, crianças sem pais, barcos sem portos para atracar, bombas que matam, incêndios que destroem memórias e culturas em nome da ganância e da intolerância. Que não existem mais gases lacrimogêneos, sprays de pimenta que ardem, nos cegam e nos impedem de enxergar o outro. Que angolanos, curdos, ciganos, bolivianos, tibetanos, palestinos, congoleses, indígenas, filipinos, sírios, cristãos, judeus, muçulmanos de Myanmar e de todo o mundo deixem de ser órfãos e que possam ser filhos dessa terra. A segunda elipse nesta passagem refere-se a uma lista da maioria de personagens brasileiros na novela e dos países de onde seus antepassados emigraram ou fugiram. Assim, a condição de refugiado se torna a condição de brasilidade, abrangendo as tribos indígenas do Brasil, todos os imigrantes através da história brasileira e os brasileiros deslocados internamente. Este é um Brasil aberto ao mundo todo. Consequentemente, somos levados a compreender que a xenofobia provocada pelo populismo nos dias de hoje é profundamente não brasileira. Embora a novela termine com aquele ponto alto de inclusividade universal, um contraponto de islamofobia a atravessa do começo ao fim e serve de motor ideológico à trama principal. O primeiro capítulo abre com uma celebração de aniversário na cidade síria ficcional de Fardus. Em árabe, Fardus significa paraíso. Uma dica não muito sutil, mesmo que apenas para os que conhecem esta língua, de que a vida feliz dos 4 membros da família síria de classe média cristã, o engenheiro Elias Faik, a dona de restaurante Misadi, a jovem Laila e a criança Khaled, está prestes a mudar para sempre, um tipo de queda bíblica. O capítulo dramatiza a ideia de que os refugiados não deixam seus lares voluntariamente, mas são forçados a procurar abrigo seguro em outro lugar, em função de situações extremas. Isto é enfatizado repetidamente através de toda a novela, em reação a expressões de ressentimento contra estrangeiros. A festa de aniversário de Khaled termina abruptamente quando combatentes da guerra civil invadem a casa da família. Em segundos, um ataque aéreo a destrói, matando muitos convidados e mandando os sobreviventes para o exílio. A câmera segue um grupo volumoso de pessoas, incluindo a família Faik, em sua angustiante jornada a pé para um campo de refugiados através da fronteira do Líbano,
no qual chegam muitos dias depois. No campo, Laila é observada por um homem forte libanês chamado Aziz Abdallah, que se oferece para desposá-la como sua quarta mulher, em troca do pagamento do tratamento do irmão dela, gravemente doente. A palavra árabe sheikh tem dois significados. Primeiro, é um chefe tribal, um notável, independente da religião. E, dois, clérigo muçulmano. No caso de Aziz, é honorífico, conforme o primeiro significado. Mas esse esclarecimento nunca é oferecido, permitindo que a palavra seja confundida com seu outro significado, erudito, o clérigo muçulmano. Acontece que Aziz é muçulmano, sendo sua poligamia o único traço identificador. Ele é também um criminoso cruel e poderoso, que controla uma gangue de capangas. Aziz é um arquivilão sem qualidades redentoras. E sua presença na tela, desde suas expressões faciais sinistras até sua fala lacônica e ameaçadora, pulsa com a emanação do mal. O que um personagem mais tarde descreve como um demônio é então deliberadamente confundido com um líder religioso muçulmano. A associação entre o profeta Maomé e demônios era central para polêmicas católicas medievais, nas quais o Islã era representado como uma seita do mal e um inimigo perigoso. A evocação na novela daquela longa tradição de islamofobia torna-se mais forte quando nos recordamos de que, nela, um dos atributos do profeta Maomé é a cupidez. A poligamia de Aziz, seu desejo pela jovem heroína cristã Laila, e mais tarde o estupro da sua prima Camila, tornam-se legíveis não como traços de um indivíduo particular ignóbil, mas como características de líderes religiosos muçulmanos desde Maomé. Quando seu jovem irmão Khaled morre de sua doença, Laila foge com seus pais para o Brasil, para evitar casar-se com Aziz. Ultrajado, ele envia um dos seus capangas, Jamil, para trazê-la de volta. Mas os dois se apaixonam a bordo do navio que os leva ao Brasil e decidem se casar. Neste ponto, Jamil se transforma em um personagem simpático, não mais um vilão. Aziz envia outro de seus capangas para sequestrar o casal e contrabandeá-lo de volta ao Líbano. Quando este plano falha, Aziz vai ao Brasil com alguns de seus homens, mas somente depois de matar sua primeira mulher e mãe de sua filha, Dalila, por traí-lo com outro de seus capangas, Hussein, primo de Jamil e outro gangster redimido. Durante sua perseguição a Jamil e Laila, Aziz é morto com um tiro, e a identidade de sua assassina não é revelada até o fim da história. Dalila, a filha, fica devastada pela morte do pai, a quem, de algum modo, perdoou por matar sua mãe. Dalila tem a palavra árabe athar, ou vingança, tatuada no dorso da sua mão, e decide destruir Laila, a quem ela responsabiliza por precipitar a morte de Aziz. Dalila também está apaixonada por Jamil, de modo que, em uma variação do triângulo amoroso padrão em telenovelas, o plano dela é acabar com o casamento de Laila e Jamil para que ela possa se casar com ele.
O esquema de vingança de Dalila tem como alvo não apenas Laila, mas também seus pais e o resto da família, através da ruína financeira, da armação criminosa, do sequestro, do terror psicológico e assassinato. Seu plano elaborado e rebuscado prolonga a novela por vários meses, até que ela seja morta a tiros pela polícia no último episódio. Os críticos apontaram que esse enredo de vingança estendido, repleto de improbabilidades e ingenuidades, mesmo pelos padrões do melodrama televisivo, é a parte mais fraca da novela. Mas como canaliza grande parte da islamofobia da novela, esse defeito permite ampliar a irracionalidade e a vilania que ela atribui ao Islã. 3 características relacionadas definem a representação do Islã na novela. Primeiro, é uma religião inerentemente violenta que promove o terrorismo. Segundo, é uma tradição esquizofrênica, presa no passado, mesmo quando assume os adornos da modernidade. E terceiro, é uma religião que imigrantes e refugiados devem abandonar porque é incompatível com o Brasil. Para desenvolver essas ideias, enquanto ainda produz um argumento contra a xenofobia, a novela faz uma distinção clara, desde a primeira cena, entre cristãos sírios e seus antagonistas muçulmanos. Na cena de abertura do primeiro episódio, cristãos árabes, como a família Fayek, estão servindo o vinho, que é proibido no Islã, e sua afiliação religiosa é enfatizada em vários outros pontos. Com a exceção de algumas frases árabes comuns que eles usam, pouco se diferencia os Fayeks dos brasileiros, pelo menos em aparência e comportamento. Por outro lado, muitos muçulmanos são visualmente marcados. O próprio Aziz alterna entre usar um terno ou uma roupa tradicional árabe, sinal de que ele habita 2 mundos, um moderno e outro tradicional. Ele costuma vestir roupas árabes ao cometer atos hediondos, como explorar refugiados no campo, assassinar sua esposa ou tentar atrapalhar o casamento de Laila e Jamil. Suas 3 esposas, Soraya, Fairuz e Aida, e sua filha Dalila, estão todas com véu. Elas cobrem seus rostos na presença de homens e seus cabelos no resto do tempo. Os capangas de Aziz, Jamil, Hussein e Fauzi também são muçulmanos e estão todos barbudos, o comprimento da barba frequentemente indicando o seu grau de vilania. Por exemplo, Jamil e Hussein, que se tornam personagens simpáticos, têm barbas curtas, como as usadas pela maioria dos homens brasileiros da novela. Enquanto Fauzi começa com o que outro bandido, também de barba longa, descreve como uma barba feia. É isso lá com o Aziz Abdallah. Depois, ele corta a barba para se misturar quando vai ao Brasil e permanece completamente barbeado durante o curso de sua transformação gradual em um personagem simpático. Alguns desses marcadores de roupa e barba são mais sutis que outros, mas não é surpresa que o véu da face seja explorado com o máximo efeito dramático. Por exemplo, Hussein incongruentemente se apaixona pela primeira esposa de Aziz e planeja fugir com ela antes de ver seu rosto. Mais crucial para a trama, Aziz decide casar sua filha, Dalila, com Jamil, em recompensa por sua lealdade, sem que Jamil jamais tenha visto o rosto de Dalila. No entanto, quando Jamil mais tarde
se casa com Laila, Dalila acredita que ele a traiu. E quando ela aparece no Brasil sob a falsa identidade de Basma Bakri para realizar seu plano de destruir sua família, ele não a reconhece. Como Basma, ela descobre o rosto e o cabelo, mas quando sua verdadeira identidade é descoberta, Dalila usa um turbante, que a diferencia como uma anomalia, uma mulher de força de vontade, portanto, masculina, entre mulheres muçulmanas vitimadas que usam um lenço na cabeça. Mas quando ela quer aparecer em público, sem ser reconhecida, ela usa um véu no rosto. Alguns personagens suspeitam que Basma e Dalila são a mesma pessoa e começam a pesquisá-la online. Mas a única foto que encontram de Dalila é um retrato de família que contraria a própria ideia de um retrato. Na verdade, é não retrato. Não? A noção absurda de que alguém aceitaria posar para uma foto como essa dramatiza a ideia, mais tarde declarada explicitamente, de que o Islã é uma tradição violenta e repressiva, presa no passado, mesmo se valendo das coisas modernas. Aziz, de terno moderno, cercado por mulheres com veio e posando para um retrato de família, corporifica essa tradição intrinsecamente contraditória, inadequada e mal adaptada ao presente. Dalila também é frequentemente associada a outros motivos islâmicos. Por exemplo, uma grande fotografia de uma mesquita está encostada na parede na sala da mansão que ela compra em São Paulo. Antes de morrer, ela deixa um pingente e um colar de ouro do Alcorão no berço de sua filha. Em duas cenas, nas quais uma arma é apontada para ela, o adhan, o chamado muçulmano para orações, é ouvido em segundo plano. Tais efeitos visuais e sonoros são reforçados por outros detalhes no enredo. Em uma de suas inúmeras tentativas de aterrorizar Jamil e Laila, ela roubou o ursinho de pelúcia do filho deles e depois o devolveu com uma nota ameaçadora presa com uma adaga no seu estômago. O motivo da adaga aparece antes na novela, no enredo secundário cômico, quando um vigarista chamado Omar finge ser um criminoso sírio sanguinário que veio ao Brasil para defender a honra de sua irmã. Ele brande uma espada e uma adaga e sai ameaçando cortar as gargantas daqueles que oferecem resistência a ele. A alusão óbvia a decapitações terríveis do Estado Islâmico do Iraque e do Levante se transforma em um traço cultural, conectando Omar e Dalila, apesar do fato de que a figura da vilã que tenta repetidamente matar os filhos de sua rival é bastante comum nas novelas brasileiras, aparecendo, por exemplo, na personagem de Teresa Cristina, na novela Fina Estampa, de 2011. O que enfatiza tudo isso é o julgamento emitido por Boris, um imigrante judeu e sionista convicto, que vê árabes e muçulmanos como o inimigo, não apenas no comportamento patológico de Dalila, mas no Islã como um todo. Ele diz: Dalila não ser má, Dalila ser louca. Esse é pai demônio para outros, anjo de candura para ela.
um pé no tradição violenta, outro no vida moderna. Criança não cresce de cabeça direito, pensando direito. Fecha aspas. Quando sua neta protesta que está defendendo a louca Dalila, ele responde socando o ar com o punho: não questão de defende. Se você não entende inimiga, você não sabe se defende. Em relação a isto, um árabe brasileiro de terceira geração exclama: sabe as palavras, Sr. Boris, sabe as palavras. Então, a ideia de que o Islã é uma tradição violenta e inadequada para o mundo moderno não é contestada, mas é confirmada por um brasileiro de ascendência árabe muçulmana. Dessa maneira, o Islã é separado do mundo moderno e da brasilidade para ser reinscrito como um inimigo perigoso. Assim, Dalila não é mais um exemplo da vilã que engendra crimes diabólicos contra sua rival, um dos pilares do gênero brasileiro de telenovelas. Ela se torna sintoma de uma tradição doentia que não pertence do Brasil ou do mundo moderno. Para concluir, como argumentei em outro lugar, as relações culturais sul-sul são mediadas ou trianguladas por discursos do norte, como o orientalismo, tendo como resultado um tipo de orientalismo brasileiro. Esse discurso derivado geralmente reflete exotismo, preconceitos religiosos, estereótipos étnicos e afiliações e autoimagens conflitantes. Um tal discurso não é estático, mas responde a eventos e pessoas internacionais e nacionais em vários pontos de sua história. Se o aumento da xenofobia e da intolerância nos últimos anos coloca a identidade cultural brasileira baseada na mistura racial e cultural sob extrema pressão, Órfãos da Terra responde afirmando o tipo de excepcionalismo evidente no discurso final de Laila. Mas a afirmação soa vazia, porque o excepcionalismo é, por definição, excludente. A mensagem contraditória da novela consiste, portanto, em uma rejeição islamofóbica da xenofobia. Acolher muçulmanos, mas não o Islã, ou seja, muçulmanos sem o Islã. Considerada em conjunto com a denúncia explícita da novela sobre as políticas governamentais atuais, parece que o Brasil está encurralado entre duas ameaças. Uma interna, que é a ideologia de extrema-direita ligada ao protestantismo evangélico, e outra externa, que é o Islã. A visão de um mundo islamofóbica projetada pela novela revela os fundamentos hegemônicos do excepcionalismo, em conflito com o tipo de solidariedade anti-imperialista que alimenta os movimentos de libertação transnacionais. Prova disso é o apagamento da história palestina pela novela e o endosso da narrativa sionista, que ecoa a postura pró-Israel de Bolsonaro, que, por sua vez, reflete as políticas coloniais da Europa Ocidental e dos Estados Unidos no Oriente Médio desde a Declaração de Balfour de 1917. Ao adotar essa postura, ao mesmo tempo que afirma a inclusão abrangente do Brasil, a novela abandona qualquer vestígio de solidariedade sul-sul como um projeto anti-imperialista e, em vez disso, subscreve a dicotomia Oriente-Ocidente que serve como fundamento epistemológico e ontológico do orientalismo, como esclareceu Edward Said. Embora a associação do atual presidente com o protestantismo evangélico tenha algo a ver com a marca da brasilidade da novela como católica,
esta atitude perpetua hostilidades medievais como o antissemitismo e a islamofobia, claramente em conflito com o princípio da mistura e a mensagem explícita da novela. Tais contradições são um exemplo pungente de como o fracasso em questionar algumas de suas premissas básicas, por exemplo, a primazia da diferença religiosa sobre a solidariedade Sul-Sul, pode levar um discurso resistente a espalhar a própria ideologia que pretende rejeitar. Obrigado pela atenção e agradeço ao professor José Luiz Jobim por traduzir do inglês para o português o artigo que serviu de base para minha palestra. Quem gostaria de ler o artigo, que é quase 2 vezes mais longo dessa palestra, pode encontrá-lo no livro Literatura e Imigração no Brasil, organizado por mim e pelo professor Rogério Lima, e publicado pelas edições Macunaíma há algumas semanas. Obrigado. Muito obrigada, professor Oil Hassan, pelas suas excelentes reflexões, que trazem à tona questões urgentes, né, do mundo contemporâneo, como o problema dos refugiados, daqueles que saem fugidos dos seus países, né, por situações extremas, e também pelos refugiados, né, desapropriados da sua própria terra, né, como os indígenas. Sem dúvidas, né, essas são questões urgentes do nosso mundo e que colocam desafios, né, aos estudos comparados, né, às formas, né, de simbolizar e de construir significados e representações, novas formas de representações e, sobretudo, novas formas de relações com a alteridade. Né? Então, agradecemos muito uma contribuição fundamental e urgente, né, que a sua palestra nos coloca. Então, agora eu vou passar quem vai fazer, de fato, né, alguns comentários, né, sobre a sua fala, é o professor Gerson, a quem eu passo a palavra. Muito obrigado, Regiane. Na verdade, é bom ter esse diálogo, essa conversa, que é o ideal depois de uma conferência. Mas aqui, então, faço um comentário como nós tínhamos planejado. E, em primeiro lugar, também agradecer o Ail pela sua conferência muito interessante. Eu já tinha também lido o seu texto e ele dialoga muito com o que eu também trabalho e tenho muito carinho por essa questão da migração, e é um tema que me interessa muito nas minhas pesquisas, e imagino que conheço muitos colegas que também passam por essa temática. E eu acho que sim, nós temos que dar uma atenção especial à questão dos deslocamentos de humanos, que agora passa de novo por por um momento alto nas ondas migratórias que nós, humanos, vivemos. E então, já tivemos no século XIX um século das migrações, da Europa para cá, para as Américas, para o Sul, e agora temos esse movimento do Sul para o Norte. Então, o nosso planeta é marcado por deslocamentos, por movimentos migratórios. Então, é um tema que é realmente muito importante. Eu tenho algumas questões aqui que eu gostaria de trazer, assim, que a gente pode trazer para refletir, e um comentário complementar, posterior à sua fala. E que, se tivermos tempo, de repente, até você depois pode comentar ainda. Espero que sim. Então, nós, como sociedade humana, somos seres que se deslocam, né? Então, e no mundo nós nos deslocamos. Não é à toa que o mapa do mundo está preenchido, os espaços estão preenchidos
por causa desses movimentos. É claro que nós estamos falando de duas migrações, uma que é a migração de pessoas que saem do seu local por necessidade. E eu acho que essa é a migração que é a que de fato faz as pessoas se movimentarem. Eu acho que poucos saem do seu local de conforto por simples vontade de quero sair desse lugar. Você sai do seu espaço que você conhece, ao qual você está preso identitariamente por uma necessidade, né? Então, quando falamos de refugiados, de exilados, de migrantes, são sempre pessoas que estão se deslocando, que estão saindo porque precisam, né? E elas carregam no seu corpo consigo os elementos identitários, né, daquele local e o levam consigo para esse novo lugar. Então, o seu texto, essa sua análise das novelas é muito interessante, porque são novelas que o Brasil faz a partir da presença desses elementos no nosso contexto brasileiro. Então, isso já é um ponto muito interessante. E é interessante quando você falou de novelas no artigo e agora, pensando sobre isso, eu lembro que no Brasil se gosta de fazer, falando de Rede Globo, podíamos falar de outros canais, mas a Rede Globo se caracteriza especialmente por novelas, por telenovelas, e se nós pensarmos, teve muitas outras novelas já, em que também o italiano está muito presente, os libaneses estão muito presentes. Eu lembro de figuras, não vou saber dizer nomes agora, mas os libaneses, os poloneses, judeus, né? Então é interessante que agora você faz essa análise dos árabes, dessa migração muçulmana, árabe, e aí vem um grande ponto interessante, que a gente trata disso de um ponto, assim, homogêneo, a migração, né? Mas dentro desse, e que você já apresentou no seu texto também, na sua fala agora, há tanta diversidade, há tantos elementos diversos dentro desse grupo que é tomado pelo outro como homogêneo, né? Então é um grupo, a princípio, homogêneo, mas não, ele tem uma diversidade dentro de si que é muito ampla. E aí eu falo da minha experiência com a questão dos estudos de imigração de alemães para o Brasil, também tem isso. Então aí nós já temos elementos de comparação muito interessantes. Poderíamos falar dos italianos, poderíamos falar dos russos que vêm para o Brasil, né? Ou então, quando se fala da presença africana no Brasil, há tanta heterogeneidade dentro de um grupo que é visto como homogêneo. E a começar pelo elemento linguístico, né, que tem diferenças dialetais dentro dos grupos, e poderíamos elencar aí vários outros pontos. Então, isso é muito interessante, que não se pode tomar esse grupo como um grupo homogêneo, né, e que você faz muito bem aí também na sua fala. Esses migrantes, eles trazem, como eu disse, consigo elementos da sua cultura, eles fazem um transplante da sua terra, do seu local, para cá, né, no caso do Brasil, e aqui eles deixam florescer outros elementos, ou seja, se eles vivem aqui, eles produzem cultura e trazem consigo aí esses vários elementos culturais, né? Eu poderia elencar aqui o que se tem. Eles não é só um deslocamento de pessoas, né? Mas a gente vai ter, por causa disso, a questão linguística presente no Brasil, né? A questão, sempre muito importante, a religião, né? A presença de outros elementos culturais. Com a migração alemã, nós também tivemos os protestantes luteranos vindo para o Brasil no século XIX.
nós temos os muçulmanos, nós temos muitas presenças religiosas diversas também, que é um elemento muito impactante, muito forte nessa transferência, nesse transplante de pessoas, de grupos, de um lugar para outro. Podíamos falar também da música, associada até à religião, né? A música. Podíamos falar da gastronomia, também associada a alimentos religiosos. Não tem como dissociar religião, gastronomia, música, língua. Podíamos falar a questão da vestimenta, né? A questão da vestimenta, a arquitetura, porque eles vêm para cá e esses migrantes, e nem falar de para cá, podemos falar do contexto outro, qualquer deslocamento, você tenta reproduzir, geralmente, o seu local naquele novo espaço, né? É usual do ser humano, né? Você cria um espaço seu nesse novo contexto. Fazendo uma casa num estilo aproximado, nós temos isso muito aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estados que reproduzem o estilo de casas, né, dos alemães, dos italianos, né? Os italianos com os seus porões grandes para guardar coisas nas casas, ou então os alemães com as suas casas em estilo enxaimel, com aquela madeira. Então, são vários elementos que são transplantados. E isso é ruim? Não. Isso agrega, né? E aí eu chego num ponto que você mencionou a questão política também, né? Você citou Temer, você também podemos mencionar aí a posição do atual governo, e se daí eu penso no atual governo que é contrário, de certa forma, a isso, a migração, a presença de outros elementos, basta ver o sobrenome do nosso presidente, e aí nós vemos que ele não é nada mais do que terceira geração ou quarta, de repente, de imigrantes italianos, que saem da Itália a partir de 1875, porque estão na miséria, porque vêm trabalhar, procurar uma forma de sobrevivência no Brasil, né? Da mesma forma, alemães, poloneses, russos, né? Então, é interessante isso. Nós temos aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, contexto onde eu tenho muitas notícias bem próximas, nós temos, por exemplo, comunidades de colonização italiana em que não querem receber migrantes hoje, sendo essas cidades muitas vezes de praticamente 90% de descendentes de imigrantes. Então, é muito contraditório isso. Nós temos, certamente nos Estados Unidos, nós temos isso em diversos outros lugares. Esse não recebimento do outro, né? Isso é interessante, esse rechaço inicial à presença de outros, que é constante, que faz parte, eu acho, do ser humano, infelizmente. O que é interessante, e você analisa obras na literatura brasileira, em que há a presença da imigração da cultura árabe. Isso é muito interessante, e aí me fez também pensar nos vários livros da literatura brasileira em que nós temos diversos elementos de culturas diversas, né? Nós podemos citar aí o Raduan Nassar, muito importante, Milton Ratum. Aí eu tenho uns nomes muito, mais assim que são da literatura, trazem elementos da migração de alemães, por exemplo, Michel Laub, ou então Érico Veríssimo tem um Dr. Winter muito marcante na sua obra. Nós temos na literatura italiana um Posenato, José Clemente Posenato, que tem a obra O Quatrilho, que é muito interessante. Nós temos Josué Guimarães, Tempos de Guerra, Tempos de Solidão, né, dos imigrantes aqui. Nós temos a Letícia Wieszowski, Ponte para Terepim,
né, que é uma obra bem interessante da questão polonesa. Nós temos Mário de Andrade, trazendo a questão da governanta alemã, né? Então, e não é só no sul do Brasil, é Brasil afora, né? Citei aí Milton Ratum, citei Nassar. Então, temos aí, na literatura brasileira, vários elementos. E isso que eu não citei aí a presença da cultura africana na literatura brasileira, né? Da cultura, né? E aí eu trago de novo todos os elementos na literatura presentes, a gastronomia, a vestimenta, a arquitetura, ou seja, elementos vários que confluem, que estão aí na literatura brasileira, né? Então, são elementos muito interessantes para o nosso trabalho de pesquisa, e fico muito feliz que você tenha trazido e se envolva com a pesquisa da questão árabe na presença na literatura brasileira. Então, que bom, temos aí um interlocutor muito, muito importante para as nossas discussões futuras na literatura, né? Gostaria de mencionar ainda, como 2 pontos ainda, daí eu paro, como a questão religiosa é marcante, né? Como a questão religiosa é um elemento gerador de conflitos, mas eu acho que também não podemos isolar a questão religiosa, né? Porque ela vem acompanhada de todos aqueles elementos que eu mencionei, né? Mas a questão religiosa é sempre um elemento chocante, entre aspas, para aquele outro que recebe esse novo no seu meio, né? Então, você falou aí bastante dos muçulmanos, da presença muçulmana, né, no Brasil. Como eu já disse, citei também a presença do protestantismo luterano, e eu falo sempre protestantismo luterano para separar do protestantismo evangélico, que hoje é muito presente no Brasil, a partir das seitas e desses diversos grupos que também migram. É interessante perceber isso. A religião, como ela migra também, porque muitos desses grupos que hoje nós chamamos de seitas no Brasil, eles se deslocam da Europa, vão para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos, principalmente, eles ingressam no Brasil. São poucos desses grupos, dessa religião, desses elementos religiosos que migram diretamente Europa-Brasil. Eles fazem esse percurso Europa, Estados Unidos, Brasil, América do Sul, né? Mas alguns, claro, diretamente. Então é interessante observar como que a religião também ela gera muita tentativa de afastamento, né? Então é um elemento realmente muito forte e que as pessoas carregam consigo. Essa necessidade de carregar essa identidade religiosa que vem acoplada da língua, da música, dos elementos culinários, né? Então eles são trazidos ou levados junto consigo. E eu gostaria de enfatizar que também as teorias migram aí, fazendo referência a um texto, a textos por exemplo, do Eduardo Coutinho, que é teorias também migram, essas reflexões teóricas, né? Nós temos pessoas que migram e que carregam consigo as suas ideias, e essas ideias são passadas e são plantadas e semeadas nesse novo espaço, né? Então, é muito interessante como que pensamentos, teorias são transportadas, são movimentadas a partir dessa movimentação de grupos, de pessoas, né? Então, é importante perceber esse todo que está incutido nesse movimento de migração.
E mais um elemento para fechar esse meu comentário é sobre a questão das relações Sul-Sul, né, que você menciona aí, que você mencionou a questão política, e eu lembro também muito bem dessa vontade do Lula quando chegou no poder e tentou intensivar ou iniciar esse diálogo propriamente Sul-Sul, e que não teve tanta receptividade, infelizmente, e é complicado, mas eu diria também a relação Norte-Sul, ela por si só já é bastante complicada, e a relação Sul-Norte idem. Então, e nem quando eu falo de relação Sul-Sul, eu penso também nos nossos vizinhos hispano-americanos, como muitas vezes é difícil nós olharmos para o lado, pensando num Brasil de dimensões continentais e que devemos fazer. Importante é realmente a gente tentar. Não podemos... eu não tenho uma resposta para essa questão, mas eu acho que, sim, a gente tem que tentar sair desse peso nos ombros, nas costas de um colonialismo que nos faz sempre olhar para o norte e de uma forma de baixo para cima. Temos que tirar isso, dialogando aí com o Mignolo, mas nós temos que tentar, em primeiro lugar, dentro do nosso próprio país, e aí eu falo do Brasil, que no Brasil nós temos, dentro do nosso Brasil, posições de colonialismo de região para região, e temos que quebrar primeiro essas barreiras. Mas eu acho que temos que tentar justamente esse diálogo, esse olhar para o lado. E nada melhor do que a literatura comparada para nos auxiliar nessa busca. Aí podemos pensar, sim, mas nós não temos nesse primeiro momento pessoas aqui da Ásia apresentando, nós não temos nenhum convidado da África. Pois é, sim, é uma autocrítica, podemos fazê-la, né? Mas temos, pelo menos, muitos vizinhos, nós temos pessoas de diversos países, não vou agora falar de Europa nem de Estados Unidos, mas sim, temos essa obrigação, e eu acho que, além disso, nós temos que... não é só politicamente que se consegue fazer isso. Claro que a política é muito importante. Iniciativas como a de Lula são muito importantes, mas eu acho que depende de nós, pessoas, que sempre são muito, né? Penso aqui agora em você, né? Nós não obrigamos o Ail Hassan a falar em português aqui nesse momento, nós, a Abralic, diretoria, né? Você está aqui dialogando conosco em português, o que já é um ponto muito interessante nesse diálogo numa mesma altura de vista, né? Então, isso é interessante. Eu acho que é isso que temos que, não só linguisticamente, mas também a partir da sua posição política, nacional, enfim, por todos os aspectos. Eu acho que a universidade nos permite, e é isso que nós temos aqui, nós estamos em meio a um congresso que tem representantes de diversas universidades. Eu acho que a universidade é que tem um papel fundamental aí. A universidade somos nós, são pessoas, são grupos de pesquisa, é que permitem e podem facilitar, de certa forma, esse trânsito sul-sul. Porque, por exemplo, dentro da URGS, nós temos linhas de pesquisa que olham para os estudos relacionados à África, ou então à Ásia, ou, né, então, acho que a universidade é que seria um dos meios para facilitar, entre aspas, esse trânsito, esse movimento sul-sul.
né? E aí eu acho que temos, por exemplo, a questão de publicações, o diálogo, transferências, né? E muito importante esse movimento, né? Movimento que nós no momento não podemos, né, nos movimentar, pessoas se movimentar, mas eu acho que isso que estamos fazendo aí. Acho que os meus comentários são esses. Não sei, Wail, temos um tempo ainda, se você quiser comentar alguma questão minha aí. Acho que, obrigado, eu acho que você, na verdade, mencionou todos os grandes temas do meu trabalho, não só nesse artigo, nessa palestra, mas também na minha carreira inteira, na verdade. Então, você muito bem resumiu todos as questões que estavam me interessando há muito tempo. A diversidade, a questão da religião, que é talvez o elemento mais difícil no problema da diversidade. Nós podemos todos celebrar a ideia de diversidade, mas quanto nós encontramos a religião, a diferença religião, tem uma dificuldade, acho que é inerente nessa questão, não sei porquê, talvez a religião nos pretende nos dar uma visão da verdade. Essa verdade é uma coisa, a noção, a ideia da verdade. Não está muito aberta à questão da relativismo, que vem com a diversidade. Então, tem uma tensão. E por isso, acho que a religião é talvez o ponto muito difícil na questão da diversidade. Também a migração de teorias. Eu falei um pouco aqui da migração de ideias de orientalismo da França e a Grã-Bretanha, que são, claro, os poderes coloniais, para os Estados Unidos. E o orientalismo, segundo Edward Said, foi transformado. Mesmo vendo do Europa Ocidental aos Estados Unidos, do norte ao outro norte, foi transformado e também na sua migração para, seja a América Latina, ou seja, pelo Oriente Médio, porque também tem orientalismo lá, indigenizado, e cada vez mais diferente também. Relações Sul-Sul, acho que, bom, para mim é a alternativa dessa hegemonia colonial, que ainda está muito forte, e que determina, que exige que todas as relações culturais, intelectuais, políticas, claro, econômicas, sejam entre o Sul, pobre, e o Norte, antigamente colonial, hoje ainda imperialista. Então, a questão do Sul-Sul, muito importante, não só na esfera geopolítica, mas também nos estudos de literatura comparada. A literatura comparada é uma disciplina inventada, claro, como nós todos sabemos, na Alemanha e na França, no início do século XIX, ou talvez, acho, né, ainda mais cedo na Espanha e Itália, no fim do século XVIII, mas, enfim, na Europa, é baseado sobre relações entre literaturas europeias. Então, quando é exportado para outras partes do mundo, a centralidade da Europa, o eurocentrismo, faz parte da disciplina. Então, como podemos mudar isso? Tem, por um lado, tem essa abertura para o outro, essa generosidade intelectual que é a marca da literatura comparada. Por outro lado, tem o historical europeu e a centralização da Europa, o eurocentrismo. Então, é uma coisa que é muito difícil para mudar,
institucionalmente, porque como estudar as literaturas da Ásia e da África sem conhecer as línguas? Onde podemos aprender as línguas? Nas universidades que são fundadas por europeus, ou norte-americanos também, mesma coisa no Oriente Médio, na África, América Latina. Então, é um problema estrutural. E acho que foi por isso que eu me decidi a aprender o português, para tentar ligar os estudos árabes com os estudos da literatura brasileira, mas foi muito difícil, e foi bastante tarde, né, na minha carreira. Mas acho que você também já convidou um africano esse ano, porque eu sou de origem egípcia, então eu sou egípcio, e por isso eu me interessei nesse assunto. Sou um imigrante também, 30 anos imigrei para os Estados Unidos, então eu sou egípcio, árabe e também americano. As identidades são complicadas, mais complicado ainda, mais complicado talvez, essa questão de como reinventar a disciplina de literatura comparada para que seja mais, para que corresponde mais à nossa visão política resistente e aberta pelo mundo inteiro e não só eurocêntrica. Muito obrigado, Ail, por essa parte, especialmente por essa parte final. Eu lembrava que você é egípcio, sim, mas eu não tinha associado. Então, nossa, muito, muito bom. E parabéns pela aquisição da língua portuguesa, ainda mais, né, sei muito bem como não é fácil adquirir uma língua, ainda mais em meio a trabalho na fase adulta, e adquiri-la e conseguir se comunicar tão bem nessa língua, né? Então, isso, parabéns. E obrigado por esse complemento. Paramos por aqui. Rejane, muito obrigado pela presença aí, agradeço muitíssimo aos colegas da tradução em Libras, pelos intérpretes. Quero chamar a atenção que hoje à tarde, às 2, temos a mesa, deixa eu só pegar o título da mesa novamente, que é uma mesa que dialoga muito bem, que nós poderíamos ter falado aqui da questão indígena no Brasil. O Ail tocou nessa questão da Amazônia associada a queimadas e tudo, e nisso está também a questão indígena muito próxima. Mas não temos somente índios no norte, claro que é muito importante destacar isso, mas temos índios aqui em Porto Alegre, temos índios por todo o Brasil, e que não são vistos. Então, a questão indígena, que bom, temos essa mesa agora à tarde. Ao longo do nosso congresso tivemos STs em que essa questão foi trazida, e à tarde, então, temos um título também já diz muito: Massacrados, sim, exterminados não, vida, morte e reexistências indígenas para dentro da terra, para além do céu. Então, convido a todos para esse sol entrando na sua sala, iluminado, muito bom. Rejane, foi muito bom esse começo agora de manhã. Muito obrigado a todos, todas, nos vemos. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.